Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite novamente para quem eu não dei boa noite, tá? Hoje estamos aí, acho que por causa da questão da alteração do horário, acabou que alguns perderam horário ou está um pouco reduzido mesmo, ou alguns sempre entram aí um pouco mais tarde, né? Então, daqui a pouco devem estar entrando mais alguns alunos para interagir aí com a gente, né? Mas se não entrar, não tem problema nenhum, tá? Estou fazendo isso aí por amor, então os que tiverem presente, se tiver presente um aluno só, dou aula para um aluno só, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, vamos lá. Então, esse curso vai se encerrar hoje, mas, como eu falei para vocês, outros virão, então não vai ficar só nessa parte de HTML e CSS, então outros conteúdos de HTML e CSS serão ministrados, tá? Em cursos que virão posteriormente. Então, isso é só o básico. Eu estou fazendo com que vocês consigam, né? Então, estou fazendo trazendo para vocês várias introduções de várias linguagens diferentes para que vocês consigam estar iniciando em várias plataformas diferentes, né? Então, a gente já teve curso de C, já teve curso de Python, agora HTML, CSS, tá? Mais para frente, vou fazer curso de banco de dados, né? Introdução ao banco de dados. Então, vou estar montando cursos para que vocês consigam iniciar na parte de programação, seja lá qual for a área, seja lá qual for a linguagem que vocês queiram estar trabalhando, tá? Então, vou estar passando aí para vocês o máximo de conhecimento possível, introdutórios, e depois, né, algumas coisas mais avançadas, tá? Então, é só ter um pouco de calma, que logo, logo a gente vai estar aí também tendo alguns cursos mais avançados, tá bom? Então, o que é que a gente vai ver hoje, tá? Então, vamos ver aí um pouco do estudo das cores. Como eu falei para vocês, a questão das cores é algo interessantíssimo, né, de ser estudado. Eu não vou aprofundar muito, porque, como eu falei para vocês, eu quero montar um curso só dessa parte aí de design, né, de layout, construção de layout, de peça gráfica, entre outras coisas. E aí eu vou dar só uma breve introdução para o que interessa, que no caso aí para a gente utilizar aí no HTML, né, e no CSS, tá bom? Então, vai ter aí uma breve introdução para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, tá? E aí, quem quiser se aprofundar, pode também se aprofundar posteriormente, sozinho, né? Que todo o conteúdo aqui que eu passo, eu sempre tento deixar aí, né, a sua mente aberta para que você possa estar estudando sozinho, mas nem se preocupe que mais para frente, como eu falei para vocês, a gente vai aprofundar todos os conceitos que eu passo para vocês, tá bom? Sobre HTML e CSS, vamos ver aí um pouco sobre a questão de herança, né? A gente já trabalhou isso, mas não falou diretamente que estava trabalhando, né? Não explicou, né, alguns conceitos que foram utilizados. Então, a gente vai trabalhar alguns conceitos de herança. E aí, eu achei interessante colocar a questão das tabelas, por quê? Porque nas tabelas a gente tem esse conceito bem introduzido, tá? Eu tenho vários conteúdos, né, várias tags que estão herdando, né, informações de outras tags que estão ali, né, tags filhas juntamente com tags pais, né, e aí tem ali uma questão de hierarquia, né, e aí a gente consegue aí visualizar melhor esse conceito, tá? Temos aí também alguns efeitos, aí eu trouxe um plus, né, que eu achei que dava para a gente ver aí no finalzinho, dá para a gente finalizar esse conteúdo com algo interessante. Então, eu trouxe aí alguns efeitos que a gente pode trabalhar, né, utilizando aí o CSS. Não é a única forma, né, eu trouxe só uma, mas aí tem várias coisas que a gente pode estar fazendo junto com o CSS para estar deixando aí o design, o layout, né, das nossas páginas mais agradáveis, tá? E aí mais interessantes para a gente estar aí criando algo bem intuitivo, né, algo bem dinâmico juntamente com os usuários que vão estar utilizando, tá? Então, vou mostrar aí um pouquinho aí também sobre isso, tá? Só para a gente finalizar aí essa aula de hoje, tranquilo? Então, ó, como eu creio que todos que estão aqui, né, já iniciaram, né, já estão, pelo que eu vi aí, já participaram das outras aulas, eu vou pular essa parte inicial, tá? Quem quiser entender um pouquinho do que vamos estudar nesse curso, né, o que estudamos, na verdade, nesse curso, tá? O material está disponível lá na sala Google, vou pular, né? É a questão também do horário, que a gente acabou entrando um pouquinho mais tarde hoje. Sobre essa questão de orientações, só vou frisar aí a questão da atividade, tá?
por favor, façam as atividades, enviem as atividades para mim. Caso esteja com alguma dificuldade em enviar atividade, fala comigo lá no privado do WhatsApp para poder a gente tentar resolver, tá? Mas não deixe de enviar atividade para que você possa estar recebendo o seu certificado, tá bom? Então, ó, quando a gente pensa aí em construir layout de um projeto web, né? Seja ele para qual for, né? Qual for a área, seja ele qual projeto for, tá? Queremos logo pensar em quê? Primeira coisa, codificar, né? A gente que gosta de programar, né? Gosta de meter a mão na massa, quer código, quer código, quer código, né? Quanto mais linha de código, melhor, né? Então, a gente acaba esquecendo alguns conceitos interessantes, né? Um deles é a questão da utilização das cores, tá? Que é o que a gente vai falar hoje. Então, quando a gente pensa em codificar, queremos utilizar todas as tags, propriedades possíveis, meter a mão na massa e utilizar todo o conhecimento, né? Então, como a gente está trabalhando com HTML e CSS, é todo o conhecimento nessa área, mas pode ter aí um conhecimento introduzido de JavaScript, PHP e outras linguagens também, tá? Mas será que esse conhecimento que a gente tem em construção, né, de código, de algoritmo, é suficiente para a gente construir nossas páginas web? Né? Será que só isso é algo que faz com que a gente consiga desenvolver bem e construir um bom layout aí, uma boa ferramenta aí para interação com o usuário? Será que isso é suficiente? Né? Pensando pelo tudo que eu já falei durante essas aulas, a gente sabe que não, né? Então, a gente sabe que não é suficiente, tá? Então, tem vários outros conceitos que podem ser acrescentados, né? E aí, um deles é o conceito de cor, tá? Então, existe aí, como eu botei no slide, um elemento muito importante, tá? Quando vamos construir nosso projeto web, e muitos front-ends não dão aí a devida importância, tá? Que é a questão da cor. Ah, Gibson, para que eu vou estudar isso? Vou pegar o código, vou jogar lá e a página estando lá com o meu menu, estando com os conteúdos que o usuário pediu, né, que o meu cliente pediu, já é suficiente? Não, não é suficiente, né? Por quê? Porque o usuário ele vai querer algo que seja a cara dele, né? A cara do negócio dele, né? Da empresa dele, tá? Então ele vai tentar ter algo que leve os clientes a imaginar estar dentro daquele local, daquela empresa. Então, você tem que dar uma cara, tem que modificar de uma forma com que eles, né, que entrem no seu website, né, os clientes que entrem no seu website, o site que você criou, o projeto que você criou para o cliente, né, para um usuário final ou para uma empresa, ou seja lá o que for, né, que eles compreendam que estão dentro daquele local, tá? Então, você vai ver que num website de uma faculdade, tem muitos elementos de cores ali que são utilizados, que tem a ver com a logomarca da faculdade, que tem a ver com algo que está acontecendo naquele mês, como, sei lá, maio, não sei, maio de tal cor, junho de tal cor, né? Como o pessoal está aí com essa moda de estar criando, né? Cada mês aí com um elemento e aí trabalhando em cima de um tema, né? Então, pode ter aí um tema sendo tratado, né? E aí as cores vão ter a ver com aquele tema, né? Precisamos tomar cuidado aí também com a questão das cores que são utilizadas, porque dependendo da cor que utilizarmos, o usuário não consegue, né, ficar muito tempo utilizando e lendo conteúdos naquele website, tá? Então, as cores existem e tem aí uma grande força dentro do site, tá? Não é porque eu acho bonito uma cor que eu vou estar utilizando naquele website aquela cor, né? Então, imagine aí um site no hospital e utilizar muito o preto, né? O preto para tudo que é canto, o roxo para tudo que é canto, vai dar uma cara aí, vai parecer aí algo, né? Que é algo de morte, né? Algo de algo ruim, né? Então, não vai ser algo interessante para estar colocando no site de um hospital, né? Como Deus falou aí, eles são muito importantes, tá? São mesmo. A questão do estudo das cores, para a gente que vai ser aí, trabalhar com front-end, né? É algo muito importante, tá? Então, a gente precisa começar a treinar a utilização das cores corretas, né? Da forma de utilizar as cores, tá? Então, tudo isso aí é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí hoje. Então, ó,
Não iremos aprofundar muito nesse estudo, como até falei já para vocês, né? Apenas entenderemos o que preciso estudar, tá? O que é preciso estudar para utilizá-las de forma correta. Então, alguns conceitos aí que mais para frente vamos ver em alguns outros cursos que eu vou montar, tá? Que podem ser estudados, e vocês já podem já começar, né? Que você falou aí que cor é importante, então já vou pesquisar e vou começar a estudar, tá? Como é a questão das características das cores, como matiz, tom, intensidade, tá? Cores primárias e suas derivações, tá? Por quê? Porque dependendo do que eu estiver trabalhando, eu vou fazer, né, a utilização de cores complementares, tá? Trabalhar com contraste, tá? E aí eu preciso entender, né, a tabela de cores, como é que ela funciona, né? A paleta de cores, como é que elas trabalham, tá? Para poder entender quais são as cores que eu vou utilizar. Ah, eu coloquei o fundo branco, né? Qual é a cor que se destaca? No fundo branco, praticamente todas, né? Todas as cores aí a gente consegue destacar no fundo branco, a não ser que sejam cores claras, né? Cores frias. Mas a maioria das cores quentes vão estar se destacando aí dentro de um fundo branco. Mas aí eu coloquei a cor do meu website lá, o fundo está vermelho. Qual cor eu vou escolher, né? Então, eu tenho que ver uma cor que contraste com o vermelho. Então, para eu entender quais são essas cores, eu preciso estudar um pouco sobre isso, tá? Então, a gente precisa entender. Outro ponto interessante que eu botei até aí, um dos pontos que eu coloquei nesse slide, é a questão da repetição. Vocês vão ver que no website existe cores que se repetem para poder fazer analogia a algo que existe no site, né? Nilson falou aqui uma coisa interessante, vamos ver aqui. As cores estabelecem a identidade de cada parte do site. Isso mesmo, tá, Nilson? Tá? O Nilson já estudou, né? Parte de design gráfico, né, Nilson? Então, ele conhece um pouco aí, um pouco, não, bastante, né, sobre essa questão aí do estudo das cores e da importância que tem para tudo que a gente vai construir, né, a utilização das cores. Para quem trabalha aí com programação back-end, isso aí não importa muito, mas para a gente que trabalha aí com front-end, né, a gente que for trabalhar com front, né, com a parte de usuário, com a interação com o usuário, isso vai estar dando um impacto muito grande no que você construir, tá? Então, vocês vão ver que na maioria dos meus slides eu tento utilizar cores, né, que tenham a ver com a logo da minha empresa que eu criei, né? Então, aquele escudo que vocês estão vendo lá em cima, né? Às vezes eu tento fazer um destaque maior, e aí eu tiro aquela cara meio rústica e boto aí algo mais, né, trazido aí para o dia de hoje, tá? Então, eu faço essas modificações de vez em quando, e aí quem der uma olhada nos meus slides vai ver isso aí acontecendo. Então, até mesmo numa apresentação de slide, né, os professores, eles tentam fazer esse trabalho, tá? Essa questão aí. Então, vocês vão ver que eu utilizo muito a questão do vermelho, do amarelo, daqueles tons de azul que estão lá dentro da logo, né? Então, eu tento fazer com que liguem a logo àquele conteúdo que está dentro do meu slide. E a mesma coisa acontece dentro de uma página web. Então, você pode ir lá construir a sua página e aí tentar fazer com que aquelas coisas ali sejam identificadas, né? Estabeleça ali, como o próprio Deus falou, identidade, né? Para aquele projeto que você está construindo, né? Então, imagine se tudo que eu fizesse, porque eu gosto de verde, tem nada a ver com o que eu estou construindo e seria aí a cor verde. O que é que tem aí no meu conteúdo verde? O que é que tem na minha logo? O que é que tem no layout da minha apresentação? A cor verde, né? Então, você vai ver que eu quase não uso a cor verde aí, ou outras cores que não tem a ver com aquilo que eu trabalho, né? Então, para realmente trazer a identidade, né, do que eu estou desenvolvendo, tá? Então, todos esses conceitos que vocês estão vendo aí, e muito mais, né? Tem outros conceitos que podem ser estudados também, precisam ser vistos por vocês, então precisam ter aí um destaque maior. Não pense só em conhecer tags HTML, propriedades do CSS, e aí agora se achar, né, o tampa de crush para chegar e construir, né, qualquer página web, né, e aí começar a ganhar dinheiro com isso, né. Existem outros conceitos que é interessante vocês também complementarem, né. Então, por isso que aí eu estudei, como eu já falei para vocês, design gráfico, né, estudei ferramentas de construção de imagens, que a gente trabalha muito com imagens, né, dentro do website, né, então fiz uma mesclagem aí de ferramentas, de informações para compor aí, né,
o que eu queria, que na época era trabalhar com websites, né? Tanto é que eu me especializei nisso, tá? Então, mas para os projetos web, né? Então, a gente viu aí a composição das cores, até trabalhou, né, em algumas estruturas CSS, tá? A utilização de algumas cores, né? Então, a gente inseriu, mudou a cor de fonte, né? Mudou a cor do background, né? Então, fez algumas alterações, tá? E aí, quando queremos modificar uma cor em nosso projeto, a gente pode fazer de duas formas, tá? Que eu até mostrei para vocês, né? Que é pelo nome. Então, basta eu conhecer, né, o nome em inglês, né? Então, a maioria daqueles nomes em inglês, das cores que existem, elas estão também inseridas dentro pode ser inserida dentro do projeto que a gente está trabalhando, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos, né, das cores aí que a gente pode trabalhar, como o aqua, que é esse caso o clarinho, né? O black, o blue, o fuchsia, o gray, o green, né? Então, algumas cores aí que a gente pode estar trabalhando. Então, basta a gente inserir o nome da cor dentro daquele local que a gente quer trabalhar aquela cor, né? Como a gente viu lá, o color, né? Então, a propriedade lá, o atributo color, e a gente colocou lá, e poderia colocar lá, color blue. Então, aquele texto, aquele conteúdo lá, daquele local, vai ficar com a cor azul, né? Então, a gente pode trabalhar dessa forma. E aí, eu mostrei também que a gente pode inserir aí com RGB, né? Então, o que seria o RGB? É a união de três cores primárias, né, para a gente que trabalha aí com luz, né? Então, o nosso monitor, o projetor, entre outras coisas, trabalham com luz. Então, ele trabalha aí com o formato RGB, né? Ah, Gibson, mas minha impressora não é RGB, porque lá o conjunto de cores primárias é diferente, né? Então, ali está trabalhando com tinta, pigmentação, né? Então, normalmente lá trabalha com CMYK, que é o ciano, o magenta e o yellow, né? Então, o azul, um tom de vermelho, né, um tom de azul, um tom de vermelho e o amarelo. Então, a união dessas três cores aí que vai formar todas as outras cores, tá? Já aqui, quando a gente trabalha com luz, tá, a gente trabalha com RGB, que é o vermelho, o verde e o azul. Então, essas três cores primárias vão formar todas as outras cores, tá? Então, é dessa forma aí que a gente vai estar formando todas as outras cores. Tranquilo? Gibson, e essas misturas podem ser feitas como? Utilizando aí, né, o código hexadecimal, né, que começa com o valor de 0 e vai até o valor de 15. Na verdade, é representado pela letra F, tá? Então, nós temos aí o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois vem A, B, C, D, E, F, tá? Então, a quantidade de valor que eu acrescentar naquelas cores vai estar sendo colocada para aquela luz que vai estar sendo mostrada pelo meu monitor, né? Então, eu tenho aí uma possibilidade, né, para cada cor dessa, então, para vermelho, para o verde, para o azul, de 256, né? Então, a variação de 256 valores possíveis. Então, eu posso ter aí, né, uma combinação enorme, né, de cores. Então, o Gibson poderia mostrar aí no slide todas as possíveis cores que eu tenho aí para ser inserida. Caramba, se eu fosse colocar, ia ficar um quadradinho bem pequenininho, né? Que eu acho que não daria nem para ver, né? Seria praticamente o tamanho de um pixel de tantas cores que eu poderia estar inserindo, né? Então, seria uma quantidade muito grande, né, de tons de cores e mistura de cores, né, para poder formar outras cores que eu poderia utilizar, tá? Nils colocou aí, tanto no Oriente como no Ocidente, a aplicação das cores são capazes de dar significado e provocar sensações. Isso mesmo, tá? Isso aí a gente vê muito nas peças gráficas e nos locais, né? A gente vê muito isso aí sendo trabalhado pelo McDonald's, né? Porque o McDonald's ali é um fast food, então comer de forma rápida. Ele quer que você se alimente, saia para outro vir se alimentar e também sair, né? Não é um local para você ficar naquele ambiente por muito tempo. Então ele utiliza ali cores que você nem percebe que fazem com que você tenda, né? Então faz com que mexa o seu cérebro para que você tenda a sair daquele local o mais breve possível, né? Então aquele seu cérebro vai passar ali, né, a trabalhar de uma forma para que você se alimente o mais rápido possível e ali tente sair, né, daquele local. Então, para ele, o interessante é que tenha movimento, que ali saiam, né,
tem ali várias pessoas saindo e trocando ali, né? Estão comendo rapidamente, tá? Que é a ideia dele, né? A ideia do fast food. Então, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente introduz, né? A gente coloca aí por um motivo. E aí o Ivan até brincou aí, o cinza só tem 50 tons. Aí ficou brincando, né? Por causa do filme, né, Ivan? Tô ligado em você, viu? É, então, a gente trabalha aí, né? A questão da tonalidade também é importante, tá? Então, a questão de utilização de tons, né? Muitas vezes a gente não tem uma variação de cores, a gente não pode estar trabalhando com variação de cores, mas a gente, para dar contraste nas cores, a gente pode usar tom de cores, né? Um tom mais forte em cima de um tom mais fraco, ou o contrário, né? Então, eu posso trabalhar esse tipo de coisa, né? Normalmente, aí, quem trabalha aí com impressão, só tem impressora preta, né? Que imprime só em preto. E aí, como é que eu vou dar destaque em algum conteúdo, em alguma impressão minha, né? Então, trabalhar aí até com o que o Ivan falou, né? Com os tons de cinza, né? Para poder estar colocando aí, né? Destaque em alguns conteúdos, tá? Então, posso utilizar tranquilamente, sem problema algum, tá? Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Deixa eu só desativar aqui rapidamente o áudio do Zap para poder não ficar incomodando, tá? Pronto. Tudo tranquilo, né? Então eu posso estar misturando, tá? Então as outras cores são formadas através da união dessas cores primárias, né? Então das cores aí vermelho, verde e azul. Para eu inserir o RGB, né, basta lá colocar o jogo da velha. A gente já viu isso aí também, né? A gente inseriu lá em alguns momentos nos exemplos que a gente utilizou nas aulas passadas, né? A gente alterou a cor e aí utilizou lá o hashtag, né? Para fazer essa modificação. Tranquilo? E aí um conceito muito importante, tá? Principalmente com quem trabalha com CSS, é a questão da herança, tá? Eu achei interessante colocar, por quê? Porque é um conceito básico, né? Mas ao mesmo tempo um pouco complexo, dependendo de como você vê, tá? Mas, Gibson, complexo em que nível, né? Em nível de questão de se você não parar para analisar como funciona, né? Então, muitas vezes você pode se embananar ou sua mente embaralhada e não conseguir entender o que está acontecendo porque você não parou para estudar um conceito tão simples e fácil, tá? Então, você não parou para entender esse conceito de herança. Então, quando a gente começa a pensar no conceito de herança, muita coisa que a gente vê aí na internet, né? Porque vai ser comum vocês estarem pesquisando na web, isso não é anormal. Vocês pegando, entrando em sites como o W3 School, o site do W3C mesmo, entre outros sites, e aí tá pesquisando, tá? Isso é comum, a gente não vai aprender tudo de uma vez só, então aos poucos é que a gente vai absorvendo esse conteúdo, tá? Então, eu preciso entender algumas coisas para que você não entre no site desse, veja um exemplo, né? Um exercício, alguma coisa, né? E aí você não consiga entender por causa de um conceito tão fácil, tá? Então, é interessante que a gente comece a compreender esse conceito, tá? Beleza. Então, para se entender a herança em CSS, pense em algo rápido e fácil, né? E aí, o que seria isso aí? Uma analogia que a gente pode fazer, né? A questão da árvore genealógica, tá? De uma família. Então, a gente saber quem é o avô de quem é pai de quem é o filho de quem, né? Quem são seus antepassados, né? Então, toda aquela analogia que a gente vê, que a gente estuda desde de criança, né? Da árvore genealógica pode ser utilizado para estudar a questão da herança, que é trabalhado dentro do CSS, tá? Então, ó, em uma família, o relacionamento entre os membros é expresso pelo grau de parentesco, do mesmo jeito acontece dentro da herança, dentro do CSS, tá? Então, assim, temos indivíduos que são filhos, pais, avós, irmãos, avós, primos, primas, entre outros, né? Então, a gente pode trabalhar aí com esse conceito e entender bem rapidinho, de forma bem fácil, como funciona a herança, tá? Então, o documento HTML pode estabelecer o relacionamento entre os elementos da marcação de maneira idêntica como se relacionam os membros de uma família,
tá? Então, eu vou poder compreender para que quando eu for lá para o meu CSS fazer as minhas alterações, as minhas formatações, eu saber como alterar, né? Então, como é que vai se comportar o meu HTML quando eu fizer as minhas alterações, né? Então, esse conceito é importante quando eu quiser fazer algo específico, né? Então, vamos imaginar aí que eu tenho as minhas listas, como a gente já viu anteriormente. Então, a gente viu que nas listas eu tenho vários itens da lista. Então, eu posso fazer com que todos os itens fiquem azul. Mas aí eu quero algo específico para um único item ali dentro, né? Uma única palavra que tem dentro de um LI daquele, né? Então, como é que eu faço isso? Então, eu precisaria entender, né, esse conceito de herança para ir direto naquele local e fazer uma alteração dentro de algo que está em destaque, em algo que está ali dentro daquela estrutura, tá? Então, o conceito de herança ele é muito importante, tá? Qualquer coisa podem falar. Então, para entender um pouco melhor essa questão de herança, eu trouxe aí uma outra estrutura que a gente pode estar inserindo dentro dos nossos documentos HTML, tá? É uma estrutura que era bastante utilizada antigamente, né? Para a construção do layout, e hoje mais não. Hoje o pessoal utiliza tabela somente para o que a tabela é, né? Então, a tabela só é feita para construir tabelas, então, conteúdo tabulares, tá? Então, quando eu quiser construir informações, passar informações de forma mais precisa, organizar essas informações, né? Aí eu crio tabelas, tá? Então, se você vê em algum vídeo, alguma videoaula de algum professor, né? Então, uma videoaula antiga, alguma coisa do tipo, utilizando tabela para construção de websites, né? De layout, né? Nem assista, tá? Por quê? Porque isso aí já está ultrapassado. Então, construção de website, nós utilizamos aí tags específicas para cada conteúdo, então, para cada parte que a gente vai estar inserindo dentro do nosso layout, tá? Então, tabela para construção de tabela, né? Então, conteúdos tabulares, tranquilo? Então, para entender melhor esse conteúdo aí de herança, vamos analisar um pouquinho a questão das tabelas, tá? E aí eu coloquei dois exemplos de tabelas, né? Onde eu tenho aqui, ó, a marca do meu carro, modelo do meu carro, ano e valor do carro, né? Tá? Então, tá até um pouquinho, né? Defasada essa tabela, né? Precisa alterar esses valores, tá um pouquinho mais salgado, né? Esses valores, né? Não estão assim nesse tão barato, não, né? Barato assim, entre aspas, né? Não é todo mundo que tem um valor para estar dando, né? Num carro desses daí, tá? Então, ó, então criei uma tabela para organizar esse conteúdo. Então, utilizei linhas e colunas, né? Então, as minhas colunas e as minhas linhas para estar representando um conjunto de informações. Então, minha tabela serve para isso, para representar informações, como eu coloquei aqui. Ah, eu quero saber quem são as frutas. Então, essa coluna aqui só tem as frutas. Então, maçã e laranja. Verduras, aí nessa coluna aqui tem alface e beterraba, grãos, arroz e trigo, né? Então, criei duas tabelas aqui rapidamente, né, para mostrar a vocês, né, que a gente pode inserir conteúdos e organizar facilmente dentro do meu documento HTML, tá? Então, ó, para que essas tabelas são úteis, né? Então, primeiro, são úteis para apresentar informações de forma tabular, facilitam a organização dos elementos em uma página web. Suas células podem ter como conteúdo textos, links, figuras, entre outras coisas. Então, eu posso inserir como conteúdo praticamente o que eu quiser. Mas aí, o que é que isso tem a ver com herança, né? A gente vai ver que, dentro da minha tabela, eu tenho informações, né? Um conjunto de tags que vão estar herdando informações de outro conjunto de tags. Então, eu vou ter tags, né? Herdando informações de outras tags, tá? E aí vai ser fácil da gente entender isso aí. Tranquilo? Então, ó, vamos ver aí como é que funcionam as minhas tabelas. Então, aqui eu coloquei as tags que a gente pode trabalhar na minha tabela, né? Então, primeiramente, a tag principal. Então, é ela que define a minha tabela, que é a tag table. Tem aí uma tag que eu posso inserir ou não, não é obrigatória, tá?
Vocês viram que no exemplo anterior não tinha, nesses exemplos aqui que eu coloquei, não tinha essa tag, né? Não tinha o caption aí sendo inserido, tá? O que é que esse caption? É ele que define o título de uma tabela. Já já eu vou mostrar um exemplo onde a gente coloca o caption para vocês verem como é que ele fica, tá? Temos o TH, que seria aí uma definição de cabeçalho de uma tabela. Então, se eu quiser dar um destaque a um conteúdo da minha tabela, para não precisar estar colocando aí o B ou outra tag para estar dando destaque, tá? Ele já vai dar um destaque automático. Então, define o cabeçalho de uma tag, de uma tabela, desculpa. E temos aí a TR e a TD, né? A TR vai definir para mim quem são as minhas linhas e a TD vai definir para mim quem são as minhas colunas, tá? Se você parar para pensar aí, é bem parecido com o que a gente vê lá no Excel, né? Então, no Excel a gente vê muito esse conteúdo sendo trabalhado, que a gente chama de célula, por isso que eu coloquei aí dentro de cada areazinha dessa aí, ó, tá? O nome célula. Então, cada célula dessa aqui corresponde a uma linha e uma coluna específica. Então, essa célula aqui corresponde à linha 1, coluna 1. Essa célula aqui corresponde à linha 1, coluna 2. Essa célula aqui corresponde à linha 1, coluna 3. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Tá? E aí, assim, facilmente a gente consegue identificar, né, e visualizar o conteúdo da minha tabela. Perceba que, agora levando a questão da herança, né, que é o ponto principal que eu queria falar para vocês, é que todo o meu conteúdo HTML, ele trabalha com a herança, tá? Desde a tag principal, que é o HTML, tá? Até a última tag inserida aqui, ó, que é a tag TD, tá? Então, eu tenho aqui a tag pai, que é o meu HTML, tenho aqui a tag filho, que é o meu cabeçalho, tá? Tenho a tag filho também do meu HTML, que é o meu corpo. E para cada um desses aqui, ó, eu tenho um outro conjunto de tags que vão estar herdando, vai ter característica dessas tags, né, anteriores, tá? Então, perceba que as minhas tabelas também possuem isso aí, e aí de forma também bem tranquila a gente consegue compreender, ó, que dentro da minha tabela, que é a minha estrutura principal, né, que é o pai, né, da minha estrutura, ele vai estar aí recebendo filhos, né? Então, temos aí as linhas, tá? Perceba aqui, ó, que ele tem dois filhos, né? Então, 2TR. E temos aí as TDs, né? Então, para cada TR desse aqui, ó, eu tenho três filhos, né? Então, nós temos aí a questão da herança sendo utilizada a todo momento dentro da minha estrutura, tá? E aí, quando a gente for trabalhar com as características, com as modificações dentro do CSS, essa herança é muito importante. Por quê? Porque eu posso dizer que eu quero inserir uma certa característica dentro de uma determinada TR que tem aquelas TDs, tá? Então, poderia identificar essa TR aqui e dizer, ó, beleza, todas essas TDs dessa primeira TR vão receber determinada característica. Então, todos os filhos dela vão receber aquelas características, tá? Então, vão herdar aquelas informações, tá? Então, de forma bem fácil e tranquila, eu consigo pegar um conjunto, né, que eu desejar e começar a trabalhar características de acordo com aquele conjunto de informações. Então, eu consigo trabalhar em cima do que eu desejar, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre tabela, já que a gente já está, né, nesse conteúdo de tabela, vamos entender como é que a gente pode estar definindo tabelas e modificando algumas coisas no CSS, e aí a gente vai entender outras propriedades CSS que pode ser alterada, tá? Então, fiquem aí ligados, né? Qualquer coisa podem pedir aí para parar, que aí a gente vê. Vamos criar logo essa tabela aqui bem rapidinho. Vamos lá? Só para a gente criar nossa primeira tabela. Eu já deixei montado aqui, tá? Para ganhar tempo, o arquivo aula 4, tá? E a folha de estilo que a gente vai utilizar, tá? Então, aula 4 é o HTML e o estilo 1 é o CSS, no qual vai estar todas as propriedades, todas as atribuições, né?
ao HTML, tá bom? Já deixei a estrutura aqui principal montada, né, que a gente já viu nas outras aulas, o doctype, que vai estar mostrando aí para o nosso navegador que tipo de HTML que eu estou trabalhando. O HTML, né, que é a estrutura principal. Dentro do HTML, o corpo, desculpe, o corpo, não, o cabeçalho, e o corpo no meu documento, tá? O título que vai aparecer lá na aba, a gente já viu também, coloquei aqui como aula 4, e o link para o meu arquivo CSS, para que eu possa estar trazendo, né, tudo que eu formatar aqui para o meu documento HTML, tá? Então, é através desse link que eu consigo fazer a ponte e trazer todas as informações de formatação que a gente vai criar, tá? A gente já viu que o interessante é a gente criar uma folha de estilo, né, externa, né? Então, hoje a gente vai tentar ao máximo, né? Vou mostrar algumas coisas inline, incorporada, mas tudo que a gente fizer, a gente já viu que o interessante é fazer externo. Por quê? Porque a gente pode levar aquelas características para qualquer outra página. Se eu tivesse lá, sei lá, aula 5 e quisesse utilizar essa mesma folha de estilo, poderia. Se eu tivesse aula 6 e quisesse usar essa mesma folha de estilo, poderia. Era só copiar esse link aqui dentro do documento HTML. Tranquilo? Beleza. Então, voltando lá, o que é que a gente vai fazer? Vou aqui para o meu documento HTML e vou criar minha primeira tabela. Então, a gente viu que a tag para inserir tabela é a table. Tá? A mensagem que apareceu aqui, me desculpem, tá? Por isso que eu dei uma paradinha. Table, finaliza a minha tabela, né? Toda tag se acostuma. Se você não estiver utilizando uma IDE que já faça esse fechamento automático, se acostume de estar fechando, tá? Comecei uma tag, finaliza ela. Comecei uma tag, finaliza ela, tá? Eu gosto de fazer da seguinte forma, tá? Primeiramente, eu acho interessante ter o desenho, né, daquilo que você quer construir. Então, lá no exemplo, nós tínhamos aí, né, 2 linhas e 3 colunas. Então, desenhe. Se tem uma tabela com 4 linhas e 2 colunas, ou uma linha e 5 colunas, não sei, tá? Então, desenhe ela primeiro e aí organize ela para depois construir a tabela, tá? Vamos tentar replicar essa aqui e aí vamos tentar fazer de forma igual. Então, são 2 linhas e 3 colunas, né? Então, TR para as minhas linhas, tá? E aí, como são 2 linhas, eu posso já colocar aqui a outra TR, tá? Então, 2 linhas. E a gente viu que em cada linha possui 3 colunas. Então, em cada TR dessa, eu vou colocar 3 TDs. Então, ó, cada TR dessa vai ter aí 3 filhos, né? Então, vai ter 3 conteúdos aí, né? 3 tags inseridas nela. Então, barra TD. Tem problema de copiar e colar? Não. Ganhe tempo. Ctrl C, 3, tá? Ou aqui, como a de baixo também vai ter 3, é só eu dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V e colar. Depois só organizar aqui para ficar identado certinho, né? Então, para cada linha, a gente tem 3 colunas. E aí eu posso colocar qualquer conteúdo aqui dentro, tá? Lá eu coloquei célula, mas aqui poderia ser, vamos botar aqui, curso. Professor, aula. E aqui embaixo eu botar o que é correspondente àquilo. O curso é Introdução à Programação Web. Eu vou botar aqui, professor Gibson Santana, aula 04, tá? E aí, se eu mandar executar isso, a gente vai ver que a minha tabela vai ser criada. Então, vou mandar executar aqui, ó, Firefox. Como vocês sabem, eu gosto de trabalhar com Firefox, né?
Então, criou minha tabela. Gibson, tem certeza que isso é uma tabela? Não está parecendo muito uma tabela, não. Por quê? Porque ela não tem borda, tá? Eu não inseri borda nela. E aí eu tenho duas formas de inserir a borda nas minhas tabelas, tá? Eu vou mostrar a vocês as duas formas da gente inserir. Uma é no HTML, que não é o aconselhável, que a gente já viu que tudo que a gente for formatar, a gente deve colocar dentro do CSS. Mas por que Gibson às vezes mostra como é que funciona também dentro do HTML, né? Porque você vai ter projetos e projetos, né? Então, vai ter projetos que você vai estar trabalhando aí com a versão antiga do HTML, né? Um projeto que já está já construído, que você vai ter como modificar, inserir CSS ou algo do tipo, você vai ter que fazer aquilo ali dentro do próprio projeto, né? Dentro do próprio documento, né? E isso vai ser comum, né? Projetos mais antigos que você pode dar manutenção, alguma coisa do tipo, você vai ter que trabalhar com aquilo que tem. Você não vai construir nada do zero, que você vai ter tempo, né? Então, você vai fazer a manutenção daquela forma, naquele formato, tá? Existe projetos que você está iniciando, né, do zero. Então, aí você vai construindo um padrão que o W3C passa para você, tá? Então, vai, como eu disse a você, projetos e projetos. Vai ter momentos que você vai fazer de uma forma, vai ter momentos que você vai fazer de outra, tá? Então, se eu quiser no HTML, como está até no exemplo lá, tá? É só vir aqui, ó. E aí, se eu atualizar, já vai ter inserido aí, ó, borda na minha tabela, tá? Então, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Então, ele inseriu aí borda na minha tabela. Como eu não coloquei tamanho, largura, altura, nada, ele se adequou ao que, Gibson? Se adequou ao conteúdo que está dentro da minha tabela, tá? Então, você vai perceber que vai ter uns que estão maiores, né? Então, colunas aqui, ó, maiores e outras menores. Ele se adequou ao conteúdo que estava dentro da minha tabela, tá? Mesma coisa aconteceria aí com as linhas e com as outras informações, tá? Ele se adequa aí ao conteúdo que está inserido dentro das linhas, dentro das minhas colunas. Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Beleza, vamos continuar lá com a questão da utilização das tabelas, né? Vamos entender algumas outras coisas. Então, para que a tabela apareça, é necessário definir a espessura da borda. A gente já fez isso aí, né? Colocou lá no próprio HTML, né? Inseriu aí a propriedade borda, né? Dentro dela e colocou a espessura da borda. Então, a gente pode colocar a espessura que a gente desejar, tá? Já vimos que devemos utilizar o máximo possível o CSS para formatação, em vez de utilizar o próprio HTML. E aí, se eu quiser, Gibson, trabalhar aí com as bordas dentro da minha tabela, mas formatando com o meu CSS. Eu tenho como? Tem problema nenhum. Tá? Eu posso ir lá, ó, vou tirar aqui a minha borda e posso vir aqui, ó, no meu CSS, no meu arquivo de folha de estilo, e inserir a minha borda. Mas vou inserir aonde? Na tag table. Vamos colocar só na table para a gente ver como é que funciona, depois eu boto mais outras. Tá? E aí eu digo, ó, beleza. A table vai ter borda de 1 pixel. Então, ó, se a gente for executar lá, opa, vou ver o que foi que eu fiz aqui de errado. Ah, porque eu esqueci de colocar, porque quando a gente vai formatar o CSS, a gente precisa dizer qual é o tipo de borda que a gente vai trabalhar e qual a cor que a gente vai estar utilizando, tá? Aí eu esqueci de colocar essas duas informações. Eu posso colocar aquelas bordas tracejadas, a borda contínua, né? Posso colocar outros tipos de borda também, tá? Então, o tipo de borda e a cor da minha borda. Viu? Então, faltou eu colocar essas informações. Então, mas Gibson não ficou igual. As minhas linhas e colunas não têm borda, tá? Por quê? Quando eu for trabalhar com CSS, eu preciso indicar para cada um o que é que eu quero inserir, tá? Então, eu preciso formatar cada um daqueles lá.
tá? Ele formatou apenas a minha tabela. Então, só o conteúdo que está ao redor dos demais conteúdos. Então, se eu quiser inserir linhas também aqui dentro das minhas linhas e minhas colunas, então borda dentro das minhas linhas e colunas, eu preciso dizer, ó, beleza, não altere só a tabela, não. Vá lá e altere também nas minhas TRs e nas minhas TDs. E a gente já viu na aula passada que a gente tem condições de atribuir, né, estruturas específicas para mais de uma tag, né? Então, a gente pode utilizar o separador aí, que é a vírgula, e aí está inserindo em mais de uma tag. Tranquilo? Então, eu posso agora, ó, atualizar, e aí ele inseriu aí, ó, a minha borda também nas minhas linhas e colunas, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Sem problema algum. Se tiver alguma informação, alguma coisa, é só falar, tá? Deixa eu ver aqui no chat como é que tá aqui. Tudo tranquilo, né? Beleza. Então, ó, perceba que a gente já colocou aí uma nova propriedade que é a borda, né? Então, coloquei também a tabela porque a gente vai inserindo aí outras propriedades CSS, né? E vai entendendo algumas coisas. A borda não é só utilizada na tabela. Eu posso colocar isso aí no div, né? Posso colocar em outras estruturas também, tá? Então, ó, inserindo tabelas, né, com atributo aí, tá? Então, a gente viu que no exemplo que a gente utilizou anterior, tá? A gente colocou o quê? Colocou lá no HTML, tá? A propriedade, né, o atributo border, e aí disse qual era o tamanho da borda que a gente queria, tá? E a gente viu também naquele exemplo que a gente poderia inserir através do CSS, tranquilo? Eu posso utilizar ou um ou o outro, tá? Mas qual é o ideal? Qual é o correto? É utilizar o CSS, tá? Então, quando vocês forem trabalhar, vocês utilizem o CSS. Então, aqui está mais um exemplo de utilização de tabela, onde eu tenho informações de dados físicos, tá? De algumas pessoas. Perceba que agora os dados físicos estão fora da minha tabela. Essa frase aqui, dados físicos estão fora. Por quê? Porque é um título da minha tabela, é uma informação da minha tabela que eu coloquei aqui através da tag caption, tá? Então, eu inseri aí os dados físicos através da tag caption. Essa tag caption, ela deve estar logo após a tag table, tá? Então, eu insiro o table e logo após já coloco a tag caption, tá? E aí, depois eu coloco as linhas e as minhas colunas. Lembra daquela tag que eu falei para vocês que dá um destaque, né? Então, ele vai dizer o que é que eu estou passando de informação dentro da minha tabela, sem precisar colocar uma tag como a tag B, né? De bold, né? De negrito, né? Então, eu tenho aqui, ó, a tag TH, tá? Perceba que em cada TR eu tenho um TH, ó. Então, esse TH está substituindo as minhas colunas, né? As informações daquelas minhas colunas. Então, ele está substituindo a primeira coluna dessa primeira linha, a primeira coluna da segunda linha, e está substituindo a primeira coluna da terceira linha. Então, ele deu um destaque aqui, ó, em nome, altura e peso. Perceba que ele deu um destaque diferenciado. Então, quem são os nomes? Paula, Roberta e Mauro. Quem é a altura? 1,70 é a altura de Paula, 1,60 de Roberta e 1,80 a de Mauro. O peso deles, 60 quilos é o de Paula, 50 é o de Roberta e 70 é o de Mauro. Então, perceba que eu dei um destaque dizendo, ó, beleza, nessa linha aqui só tem os nomes, nessa linha aqui só tem as alturas, e nessa linha aqui só tem os pesos, tá? Então, eu organizei as informações. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Quantas linhas são? São 3. Perceba que tem 3 TR, ó. 1, 2, 3 TRs. Quantas colunas são? São 4. Então, ó, uma coluna, 2 colunas, 3, 4. Perceba que a forma de organização das informações estão diferentes, né? Vê lá no meu exemplo. Como é que eu coloquei, né? Eu coloquei as linhas e as colunas uma abaixo da outra, ó. Já aqui no slide, estão aqui, ó, as linhas e as colunas uma ao lado da outra. Se você achar que é mais cômodo e mais interessante entender dessa forma, não tem problema nenhum. Você vai organizar dessa forma, né? Que eu acho até que é mais interessante para vocês que estão começando agora.
né? Por quê? Porque aí dá uma impressão, ó, de estar na mesma coluna, né? Coluna um, coluna 2, coluna 3, coluna 4, né? E aí você está organizando e você está meio que já na sua mente já criando essa tabela, mesmo que essa tabela ainda não esteja visualmente aparecendo, né? Então você pode estar fazendo isso aí mentalmente, tranquilo? Então, tanto faz você fazer dessa forma ou dessa. Deixa eu colocar lá no Notepad o exemplo que a gente construiu agora, para vocês testarem. O link vai ser esse daqui, vou colocar lá para vocês, o HTML e o CSS, tá? Vocês colocam aí em arquivo separado, tá bom? HTML e vou colocar abaixo dele o CSS. Vou colocar lá para identificar para vocês como comentário, e aí lá vocês visualizam. Abaixo, lá no Notepad já para vocês, tá? Quem quiser copiar, 5 minutinhos aí para vocês copiarem e aí testarem. Lembrando que temos dois arquivos, né? O que eu chamei de aula4.html e tem o segundo arquivo que eu chamei de estilo1.css, tá? Temos dois arquivos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser acrescentar, aproveita esse momento agora, tá? Que o pessoal está testando. Já dá uma olhadinha, passa aí as informações que desejarem. Tranquilo, né? Vou continuar, tá, pessoal? Então, ó, Gibson, eu quero modificar e colocar um tamanho fixo, para não ficar aí um tamanho desproporcional, um tamanho maior, outro menor, né? E aí eu quero especificar a largura e a altura das minhas estruturas de tabelas, né? Eu tenho como? Tem, tá? E aí eu vou mostrar as duas formas, tanto trabalhando com HTML como com o CSS, tá? Se eu for trabalhar diretamente com HTML, a gente vai trabalhar utilizando o if, né? E aí eu coloco a propriedade with dentro da própria tag, tá? Mas se eu quiser trabalhar com o CSS, é a mesma propriedade, não muda, tá? Graças a Deus, né, Gibson? Pelo menos isso aí não mudou, né? Não muda, tá? É o if também. Mesma coisa para minha altura. Vai ser o right e também vai ser o height também para altura lá no meu CSS. Então, ó, o IDF, então, vai ser ela que vai definir a largura de uma tabela em várias unidades de medida diferente, né? Normalmente, a gente utiliza essas duas formas de medidas, que é o pixel ou o percentual, tá? Mas aí vocês podem trabalhar com outras formas também. A gente já viu aí que tem várias possibilidades de utilização de medidas, né?
E aí eu posso trabalhar com elas. E aí eu coloquei aqui um exemplo, tá? De utilização. Então, eu posso ir lá na minha tabela e fazer já a alteração. Ah, eu quero que a largura dela seja, sei lá, vamos botar um valor aí de 70 pixels. E aí, eu posso alterar também a altura, só adiantando, né, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Pode, não tem problema nenhum. Poderia vir aqui, alterar a altura dela. Ah, opa, ficou dentro das aspas, né? A altura dela, quer dizer, a altura dela é de, sei lá, 30 pixels. Tá? Vamos ver como é que vai se comportar, qualquer coisa a gente altera. Tá? Aí eu vou alterar aqui e vou lá executar para a gente ver. Então perceba aqui, ó, que a altura foi modificada, né? Ah, Gibson, a largura não foi modificada, provavelmente porque o conteúdo aqui, né, não foi suficiente. Vamos botar um pouco mais. Então, largura, vou botar aqui 200. Não está indo ainda. Provavelmente por causa da questão também da tabela, né? Pode ser aí a tabela. Então, vamos modificar o tamanho da minha tabela. A gente pode vir aqui na tabela e dizer, ó, beleza, eu quero que a largura da minha tabela seja de 1000 pixels. Dá um tamanho grande para ver se a gente consegue visualizar melhor. Agora deu para visualizar, né? Agora ele está se adaptando ainda ao conteúdo. Deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui com ela. 200 pixels, largura. Largura das minhas linhas. Vou colocar aqui as minhas colunas. Vamos, em vez das linhas, vamos preencher aqui as colunas, que eu acho que aí a gente consegue, porque como é por coluna, né? Normalmente as tabelas trabalham. Vamos colocar aqui que cada uma tem 100. Dessa forma agora vai. Conseguiu agora adaptar e colocar todas elas com o mesmo tamanho. Porque como a gente está trabalhando aqui com colunas, tá? E aí as colunas é que estão dentro das linhas, né? O que a gente precisa formatar seriam as colunas, tá? Perceba que é o que eu queria mostrar a vocês. Que essa aqui, ela está com altura diferente, mas a largura, ela se adaptou igualmente, né? A largura, ele pegou a largura do maior. Então, se eu disse que essa aqui, a largura é 200, então a de baixo também vai ficar 200 e a de baixo também 200. Eles tentam fazer com que ele se adapte aquilo que está sendo colocado, a não ser que eu manualmente vá lá e faça as alterações, né? Então eu diga o tamanho de cada um desses daqui, senão ele vai tentar aí se adaptar, tá? Vai tentar deixar aí um padrão. Então, se eu quisesse alterar também os outros, então a largura dos outros também, eu teria que colocar o if em cada um. E não é interessante, por isso que a gente utiliza aí o CSS, porque imagine se eu tivesse aí uma tabela, né, com 200 células. Eu ia alterar e sair nas 200 células, como eu fiz agora aqui, ó, em um, tá alterando. Se todos eles vão ter 100 pixels por 30, preciso alterar todos eles? Não. Eu posso ir lá no próprio CSS e dizer, ó, beleza, lá no TD, altere a largura deles. Não vou colocar valor nenhum e altere a altura.
agora a palavra em inglês, qual é a palavra em inglês para fazer a alteração? Height, H-E-I. É, por isso que não estava aparecendo. H-E, pronto. Apareceu agora. Tá? Então, a minha altura, tá? Deu um branco agora, fui agorinha isso aí. Coloquei aqui no HTML e deu um branco, não estava lembrando dela no CSS. Então, ó, largura e altura. Então, se eu quero que todos eles tenham essa mesma largura, essa mesma altura, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Posso apagar. Sem problema nenhum, posso vir aqui, ó, e deletar, tá? Então, posso vir aqui e dizer, ó, beleza, o TD, ele vai ter largura de 100 pixels e vai ter altura, vamos botar aí um valor de 50 para ele mudar um pouco mais, dar uma mudança maior. Então, se eu for lá agora no meu documento, ó, atualizar, perceba que ele já fez, ó, padronizou e todas elas, ó, já ficaram daquele tamanho que eu desejo. Então, é isso que eu quero mostrar a vocês, que o CSS está aí para facilitar nesse momento, tá? Onde eu posso aí estar alterando diversas tags, né, sem precisar ir uma por uma, tá fazendo aquela modificação, né? Como perguntaram aqui, se eu posso, pode, né? Você pode fazer uma por uma, mas na hora de fazer uma manutenção, se eu digo para você, ó, Gibson, eu sou seu cliente e eu não quero mais que utilize a tabela desse tamanho, não. Eu quero que a largura seja diferente. Vá lá e altere. Então, é só vir aqui no CSS, ó, e dizer qual é a largura. Aí você vai dizer, a largura é de 70 pixels. Então, você vai aqui, altera e visualiza para ver se mudou. Tá? Então, ele foi lá e modificou. Tranquilo? Então, basta você vir aqui e fazer a alteração que você quiser, tá? Você diz qual é o valor que você deseja. Tranquilo? E aí você faz a alteração e modifica aqui e visualiza para você ver como é que ficou. Tá bom? Então, rapidinho a gente consegue fazer as mudanças, né? Pelo CSS. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar, tá, pessoal? Então, aí no CSS, como eu falei para vocês, né? Então, eu posso colocar aí largura e altura sendo modificado, ó, no próprio CSS, tá? Então, posso botar aí já diretamente nas tables, né? Então, dizer a largura e a altura, e aí o conteúdo, como eu falei para vocês, vai se adequar, né? Então, o que está dentro, né, que está herdando aquelas informações, ela vai tentar fazer uma organização dentro da própria table, tá? Automaticamente, mas se você quiser, você pode fazer feito eu fiz agora, e padronizar pelas TDs, né? Tá? Então, sem problema nenhum, você pode fazer as modificações. Outra coisa legal também que a gente pode estar inserindo é a questão de mudança de cor, tá? Então, mudança do background das cores, com as cores, né? Então, eu posso utilizar aí, dentro da própria tag HTML, que é o BG Color, tá? É uma das formas de eu trabalhar aí com a mudança das cores, né, do background. Tá? Então, posso usar ele tanto dentro da tag table, dentro da tag tr, th, td, qualquer uma. Vamos colocar nele só para a gente ver como seria em cada um, tá? O que é que aconteceria se a gente modificar, né? E aí a gente vê a questão da herança novamente acontecendo, tá? Então, se a gente quiser cancelar uma herança, então, se a gente quiser que não herde aquelas informações, a gente pode estar atribuindo valores separadamente. Então, se eu colocar aqui, ó, BG, cola, ó, beleza, eu quero que a cor do fundo seja amarela. Se eu salvar isso aqui e atualizar lá, ó, perceba que tudo ficou em amarelo. Então, as outras tags, elas herdaram a cor de fundo amarelo, tá? E aí, Gibson, eu não quero essa herança ser transmitida para as minhas tags, eu quero modificar. Eu posso? Posso. Poderia vir aqui e em cada uma fazer a alteração. Então, eu quero que aqui as minhas linhas, as primeiras linhas sejam azuis, e aqui as segundas linhas, informações das segundas linhas, sejam vermelhas. Tá?
Então, se a gente atualizar lá, ó, perceba que a cor lá do fundo está amarelo, mas ele sobrepôs cada linha, cada conteúdo que está na linha, então cada coluna da minha linha, ele colocou uma cor diferente. Então ele perdeu aquelas características do pai e aí passou a ter as características do filho. Por isso que eu falei para vocês ontem daquela questão de sobrepor informações, né? Então, na verdade, quando eu estava falando aquilo ali, eu estava falando sobre herança, né? Então, é o que acontece aqui nas minhas tabelas. E aí, por isso que eu coloquei as tabelas, porque a gente vê isso aí de forma mais tranquila, a gente consegue visualizar isso aí de forma mais fácil, né? Então, a gente consegue aí trabalhar tranquilamente com a questão das heranças. Beleza, mas eu posso fazer isso aí no meu CSS para não fazer aí, né, em cada um, ou se eu quiser fazer aí em um determinado TD ou um determinado TR, eu posso fazer? Pode, tá? Eu poderia dizer, ó, beleza, todas as minhas linhas são azuis, então eu posso ir lá no meu CSS, vou tirar aqui do meu HTML, tá? Tirar aqui no meu HTML, e poderia vir lá no meu CSS e dizer, ó, beleza, todas as minhas linhas eu quero que o background color que é um pouquinho diferente, né? Então, a propriedade lá era BG color, né? Aqui é background color, a palavra mesmo completa, tá? Eu quero que elas sejam azuis. E aí, se eu for lá, ó, visualizar, perceba que todas as minhas linhas estão azuis, tá? Gibson, poderia alterar aí e fazer aquela questão que você falou, né? Sobre as tables, né? Então, dizer lá que a TD é de outra cor, então ele sobrepor, como ela é um filho. Vamos testar aqui para a gente ver como é que ficaria. Então, tem minha TD, vou botar aqui organizado, tá? Table, TR, TD, né? Então, vou botar essa mesma coisa aqui, ó, mesma propriedade dentro. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Vou mudar aqui para verde. O que é que vai acontecer, ó? Todos eles ficaram verdes. Mas não era azul? Por que ficou verde? Quem é que tem predominância aí? É a TD, a TR ou a Table? O que é que vocês acham? O que é que acontece aí? O que é que está acontecendo? Por que será que ficou verde? Não tinha dito que as linhas eram azuis? Isso. E aí eu preciso entender que o quê? Que minhas colunas estão o quê? Estão no nível hierárquico, né? Que sobrepõe, que cancela a herança que há anteriormente. Então, quando eu digo que TD recebeu uma cor diferenciada agora, eu estou cancelando a herança que ele estava recebendo de TR. E se eu tivesse uma table, ele também cancelaria, e assim sucessivamente, tá? Então, no nível hierárquico, eu posso cancelar heranças colocando uma propriedade dentro da própria tag que eu quero que seja cancelada. Então, eu estou cancelando aqui a herança, ó, existe aqui dentro da TR, então ele herdaria aqui a cor azul, e aí passou a não herdar a cor azul, tá? Passou a ser verde. Então, ele pegou e modificou a cor, que como padrão era azul, e passou a ser verde. Tranquilo? Então, ó, pode-se usar as propriedades também de alinhamento, tá? E aí nós temos aí duas propriedades que podem ser trabalhadas dentro do próprio HTML, que é o align e o v-align, tá? Essas duas propriedades aqui. Então, align para alinhamento horizontal, então a gente pode alinhar aí à esquerda, ao centro, à direita. E eu tenho o V-Align para alinhamento vertical, tá? E aí nós temos aí ao topo, ao bottom, né, que é a parte inferior, baseline inferior, middle, né, que seria no meio, tá? E aí nós temos essas formas de alinhamento, caso a gente queira fazer essa alteração no próprio HTML. Então essas propriedades são aplicadas aí às tags TRs e TDs, tá? Mas Gibson,
você já mostrou e disse para mim que eu não devo fazer algo desse tipo, eu não devo fazer dentro do HTML. E aí, eu faço aonde? Dentro do CSS, tá? Como eu falei para vocês. Perceba aqui, ó, que cada um eu coloquei, ó. Então, a minha TD aqui, eu disse que a primeira vai ser alinhada à esquerda e ao topo. A segunda TD, então, a segunda coluna ao centro e ao topo. A terceira, à direita e ao topo, né? E assim sucessivamente, né? Então, ele vai ter vários alinhamentos diferentes para compor isso aqui que vocês estão vendo, ó. Para a gente entender, né? Alinhamento à esquerda, ao topo, alinhamento ao centro, né? Superior ao topo, alinhamento à direita, superior. Então, dessa forma aqui que ele vai se comportar, utilizando aí esses alinhamentos que a gente viu, left, center, right, top, middle e bottom, tá? Então, dessa forma aí que a gente vai estar utilizando para formatar com HTML. Mas não é com HTML que eu quero, Gibson. E aí, como é que eu faço? Você vai fazer a formatação no CSS. E você vai ver que não muda muito. Vai ser ali utilizando o text align e o vertical align, tá? E aí, como exemplo, eu coloquei aí, ó, text align alinhado ao centro, e aí na vertical eu coloquei que vai ser ao topo, tá? Eu poderia vir lá na minha tag, na minha estrutura. Perceba que lá que na minha estrutura está formatado tudo o quê? Ao middle, né? Então, middle à esquerda, né? Então, alinhado à esquerda. Então, com padrão, se eu não fizer essa formatação, ele vai colocar middle, esquerda. Mas aí eu quero que vá para a direita, né? Eu posso ir lá no meu CSS, vou aqui na minha TR, e aí eu venho aqui, ó, paste align, e digo, beleza, eu quero que vá para a direita, então, right. Isso vai modificar. Então, se eu atualizar aqui, ó, perceba que todas as minhas linhas, né, meus conteúdos das minhas linhas, né, foram para a direita, né? A Gibson não era a direita, não, era ao centro. Então, para ele ficar realmente no centro de cada minha célula, né? Então, tanto o middle como o center. Tem como? Tem. Eu posso vir aqui e dizer, ó, de vez de ser a direita, era ao centro. Então, ó, todo o meu conteúdo ficou no centro das minhas células, tá? Mas perceba que aqui eu não estou fazendo como lá no exemplo, né? No exemplo eu fiz célula por célula. Aqui eu estou pegando o conjunto das células e modificando todos eles, tá? Se eu quisesse fazer individualmente, célula por célula, eu preciso identificá-las e aí fazer a alteração uma por uma, tá? Daria praticamente o mesmo trabalho que a gente faria aí lá no HTML, né? Mas porque foi uma opção sua. Você disse que queria identificar e modificar célula por célula. Eu quero que essa aqui vá para a esquerda, essa aqui vá para a direita, essa aqui fica no centro, essa aqui fique no topo, essa aqui fique na parte inferior, né? Então, se você quiser fazer individualmente, você vai ter que identificar célula por célula e fazer algo individual, tá? Então, vai depender do projeto que você está construindo, você vai dizer se você quer ou não fazer alguma modificação, tá? É interessante entender esse tipo de coisa, porque alinhamento não está só em tabela, tá? Alinhamento está em várias coisas que a gente vai estar inserindo dentro do nosso HTML, tá? Então, através dessas formatações que a gente está vendo aí, que a gente pode estar inserindo em qualquer outra, tá? Sem problema nenhum. Tranquilo? Então, ó, tenho aqui o alinhamento e a gente precisa entender aí sobre a questão da identificação. Então, ó, para fazer no mesmo que fizemos no exemplo anterior, como eu falei para vocês, ó, precisaremos entender o novo conceito, que é o de ID. Ontem a gente viu aí a utilização das classes, né? Tá? Classe ID, aí ficou aquela pergunta ontem. São coisas diferentes? São, né? Cada um tem um conceito diferenciado, tá? A classe eu vou ter um conjunto de informações que eu posso utilizar a qualquer momento, por qualquer tag, tá? Quando eu trabalho com ID, ID, como o próprio nome já diz, é algo único, tá? É um identificador. Então, eu devo utilizar ele em um único local. É como o seu registro, é como o seu
questão da identificação digital, tá? Então é algo único, não muda, é um CPF, tá? Do CSS. Então vai ser algo que não vai ser utilizado em mais de um local, tá? Mas isso eu já vi pessoas utilizando. Tá utilizando? Funciona? Funciona, tá? Eu consigo utilizar aí um conjunto de regras que eu criei para uma identificação, para um ID, e aí esse conjunto de regras colocar em vários locais. Não é o correto de se fazer, mas funciona, tá? Então, eu posso criar um conjunto de regras e estar colocando com ID e utilizar esse conjunto de regras em vários locais? Pode. Em várias tags? Pode. Mas não é o correto. Por quê? Porque o ID, como o próprio nome já diz, é uma identificação. Então, é algo único, tá? Se eu quiser fazer um conjunto de regras e quiser colocar em vários locais, eu crio as minhas classes, tá? Então, eu crio lá, utilizando as classes, tá bom? Dúvidas até aí, pessoal? Tranquilo? Então, vamos entender esse tal de ID, como é que ele funciona, né? Então, como utilizar o ID e para que possamos fazer individualmente em cada linha ou coluna da tabela. Então, como é que faz aí para colocar em cada coluna e linha da minha tabela, né? Então, vamos ver aí, tá? Então, ó, quando pensamos em ID, pensamos em um identificador, como eu falei para vocês, é algo único e por isso precisa tomar cuidado ao utilizar, tá? Por via de regra, utilizamos o CSS para gerar conjunto de regras características que serão utilizadas pelas diversas tags, podendo em diversos momentos ser utilizados por várias tags, né? Como ID é possível fazer isso, mas não é o correto, como eu falei para vocês, tá? Se a gente for fazer isso, se a gente quiser utilizar aquele conjunto de regras, aquele conjunto de formatação em várias tags diferentes, utilize a classe, tá? E aí você consegue fazer, né, com que aquilo ali seja trabalhado em vários locais, né, em várias tags diferentes. Tranquilo? Como é que a gente cria, né? Então, primeiramente, a gente precisa ir lá na tag e identificar ela, tá? Dar um nome a ela, que é o que a gente fez lá, não sei se vocês lembram, no link, né? No link interno, naquela questão de âncora. A gente identificou algumas tags e criou aí links internos para elas. A mesma coisa é utilizada aí no CSS, tá? Então, se eu quero pegar e modificar um conjunto de características de um local, eu vou identificar ele. Então, lá no exemplo, eu tenho lá várias linhas e várias colunas sendo modificadas. Então, eu teria que criar uma identificação para cada um daquele que eu quero modificar. Matheus colocou aí. O senhor pode dar um exemplo do uso incorreto de ID? Posso, sem problema algum. Vou mostrar já já para você, tá? Depois criar aí, né? Depois que criou aí a questão da identificação nas TDs, o que é que eu faço? Criar no CSS a estrutura que desejamos para aquele elemento identificado através aí da hashtag. Então, a gente viu que para criar a classe eu colocava ponto nome da classe. Aqui não, eu ponto hashtag a identificação que eu dei para aquele elemento, tá? Então, vai ser através desse hashtag que ele vai identificar que é uma ID, né? Beleza. Vou colocar lá e vou fazer isso aí que você pediu, tá, Matheus? Para você ver como é que seria aí a forma incorreta de eu criar, tá? Então, vamos imaginar que vamos criar da forma incorreta, tá? Eu fui aqui e eu quero atribuir as mesmas propriedades a essas três TDs aqui, tá? E aí eu vim aqui no meu HTML e disse, ó, beleza, chama isso aí de x1, tá? Então, como eu quero para os três, eu vou identificar os três da mesma forma. A gente já viu que se é algo único, aqui tinha que ser x1, x2, x3, ou qualquer nome que eu quisesse. Sei lá, ID1 coluna 1, coluna 2, vamos botar C, né, de coluna. C1, né? Melhor do que X, né? Coluna, coluna, né? Então, como é uma identificação única, eu não poderia fazer isso. Mas eu, com preguiça, né? Peguei e criei, como eu quero que a formatação seja para os três, né? Criei um ID, coloquei nos três, e aí vou lá no meu CSS e faço isso. ID, não, desculpe, é C1, né? Foi o nome que a gente colocou.
Aí eu disse, beleza, eu quero o alinhamento desses carinhas aí, à direita. Quero o outro alinhamento, tá? Vertical, align. Então, beleza. Então, eu fiz aqui um conjunto de regras que eu atribuí lá a C1 e aí coloquei C1 nas três TDs. O que é que tem errado aqui? Que, por via de regra, um ID é único, então eu não posso colocar em três locais diferentes. Eu devo colocar em um único local, tá? Mas funciona? Funciona, não tem problema nenhum, como eu falei para vocês, funciona. Tem gente que faz esse tipo de coisa, esse artifício, né, para não usar a classe, e aí funciona. Perceba que os três, ó, ficou com o alinhamento que eu queria. Mas o que seria correto? Era eu ter três carinhas aí, né? Então, coluna um, coluna 2, coluna. E aí lá, como é um identificador único, eu tenho aqui 2. Não existe duas pessoas ou três pessoas com o CPF igual ao meu, né? O meu CPF é único, é o meu identificador, tá? É como se fosse quem já estudou banco de dados, é minha chave primária, tá? Então, eu não posso ter em três locais diferentes. Isso, aí nesse caso aí, se eu quisesse formatar os três do mesmo jeito, eu utilizaria a classe, tá, Matheus? Eu não utilizaria ID. Funciona com ID? Funciona, como eu estou falando para vocês, mas pela regra, pelo conceito que é dado ao ID, não é o correto eu fazer algo desse tipo, tá? E aí, se eu quiser fazer com que os três tenham o mesmo conjunto de regras, eu pego e crio a minha classe, tá bom? E aí, ó, o que é que isso facilita, né? Identifiquei os três, eu posso dizer aqui, ó, beleza, esse aqui não vai ser a esquerda, esse aqui vai ser, esse não vai ser a direita, esse vai ser a esquerda, e esse aqui não vai ser a direita, vai ser ao centro. Só para a gente ver os três, ó, de forma diferente, ó. Então, praticamente eu fiz, né, uma parte, não fiz toda a formatação, mas fiz uma parte daquele exemplo que estava, onde tinha um no topo, um na parte inferior, um na esquerda, outro na direita, né? Então, fiz todas aquelas modificações, né? Algumas, na verdade, algumas daquelas modificações, tá? Então, com o próprio CSS, eu conseguiria fazer a mesma coisa que a gente fez lá no HTML, sem problema algum. Mais dúvidas? Tranquilinho? Então, vamos lá, continuar. Então, ó, uma outra coisa interessante, e aí isso aqui eu até pesquisei, estava dando uma olhada, eu não vi nenhuma forma de fazer no CSS, né? Então, realmente eu teria que trabalhar com HTML. Se houver, depois eu passo para vocês, mas aí eu não achei, que é a questão da mesclagem de células, né? Da união, da extensão das células, tá? Então, em alguns momentos, a gente vai precisar juntar colunas, juntar linhas, que é aquela questão que a gente faz no Excel, né? No Word, que é a questão da mesclagem daquelas células, né? Juntar as minhas linhas ou as minhas colunas, tá? E aí tem dois comandos que a gente utiliza para isso, que é o row span e o call span, né? Row span para as linhas, call span para as minhas colunas, tá? E aí essas duas propriedades elas são aplicadas aí no TH e no TD, tá? Então, exemplo aqui eu coloquei, ó, seria a união de duas colunas, ó. Então, foi o que eu fiz para unir, juntar duas colunas, eu disse, ó, beleza, vai lá nessa propriedade, nessa tag aqui, nesse elemento, desculpe, TH, e aí dê um call span 2. O que seria isso? Pegue as duas colunas e junte, né? Então, ele pega a coluna na qual ele está e junta com a próxima coluna. Então, perceba que
aqui eu tenho 2 THs, aqui eu tenho 2 TDs. Aqui eu tenho um único TH. Por que eu tenho um único TH? Porque, na verdade, são dois que estão mesclados, tá? Dois que estão juntos, tá? Então, ele está unindo os dois carinhas, tá? Deixa eu passar aqui. Row span, mesma coisa, só que agora para as minhas linhas, né? Ali eu juntei as minhas colunas, tá? Então, perceba que eu tenho aqui, ó, duas linhas, né? Mas aqui nessa coluna aqui, as duas linhas elas estão juntas, tá? Elas foram mescladas, elas foram lá agrupadas, tá? Então, ó, perceba que eu tenho aqui, ó, um TH que eu dei um row span, outro TH e outro TD. Perceba que na outra linha só tem dois, ó, um TH e um TD. Por quê? Porque um dos THs ele fez a junção, então ele fez a união dos dois, tá? Então você não vai estar visualizando aí, né, o outro TH nessa segunda linha, tá? Então é só remover um deles para que eles estejam fazendo o quê? A junção, tá? Que ele esteja fazendo aí a união, tá? Então, se eu quisesse unir 3 linhas, era row span 3. Se eu quisesse unir 4 linhas, row span 4, e assim sucessivamente, tá? Você vai unindo aí o quanto você desejar, tá bom? Qualquer dúvida é só falar, tá, pessoal? Então, ó, e aí, conseguiu ver o conceito de herança ser aplicado nas tabelas? Se não conseguiu, vou mostrar mais outro exemplo para a gente entender de forma mais simples, né? Tentei mostrar ali nas tabelas, mas aí a gente vai ver aí, né? Outra forma melhor, tá? Se a gente for pensar lá nas tabelas, né? Tentando ainda compreender elas, a herança tá aqui, ó. Então pode ser representada através de um diagrama. Então eu tenho aqui lá no topo o HTML. Dentro do HTML eu tenho o quê? O cabeçalho e o corpo do meu HTML. Dentro do meu cabeçalho, eu posso ter aí como exemplo título, né? A tag title, como posso ter também as minhas metas tags, né? Pode existir aí, pode ter várias coisas, na verdade, né? Coloquei como exemplo esses carinhas aí, tá? E aí, quando a gente trabalhou com as tabelas, essas tabelas estão aonde? Então, estão aqui, ó, dentro do corpo. E aí, dentro do corpo, tenho minhas tabelas. Dentro das minhas tabelas, eu tenho as minhas linhas. E dentro das minhas linhas, eu tenho as minhas colunas, tá? E aí, pensando nisso aí, a gente consegue compreender e analisar da seguinte forma, ó. HTML seria o pai, né? De head e body, então, do corpo e do cabeçalho. A table é pai de 2 TRs, né? E avô de 4 TDs. Né? Então, pensando aí na analogia aí da árvore genealógica, né? A gente pensaria dessa forma. O título, né? É filho do cabeçalho. Então, o cabeçalho seria o pai do título, né? Temos 2 pares de irmãos, né? TDs, e que são filhos de cada um de um TR. Então, temos aí 2 TR, né? E cada um aí tendo 2 filhos que seriam os TDs. As tabelas, o corpo e HTML são ancestrais, né? Então, algo mais distante, né? Das TDs. O título e a tabela são descendentes do HTML. Mas aí, será que ainda não está entrando isso aí? Não estou conseguindo compreender, né? Será que o senhor poderia dar ainda mais alguns exemplos aí para ficar mais fácil entender essa questão de herança, né? Será que é preciso saber tudo isso para poder eu conseguir aí me dar bem no conteúdo, né? A gente viu que a gente pode trabalhar algo dentro de algo. Eu vou mostrar agora novamente isso funcionando dentro do CSS, tá? Então, ó, tal como ocorre em uma família, quando um filho herda uma característica do seu pai ou avô, a propriedade CSS também herda de seus ancestrais, né? Como a gente já viu lá alguns exemplos, tá? Vamos ver um exemplo mais simples para podermos entender de outra forma, né? Então, coloquei aqui um documento HTML, aonde esse documento HTML eu tenho aqui dentro do cabeçalho o título, tenho o link, né, para a folha de estilo.
Dentro do corpo eu tenho um parágrafo. Perceba que dentro do meu parágrafo eu tenho a tag B de negrito, né? Que a gente já viu também para formatação aí dá um destaque, né, dentro de um texto. Então perceba que eu tenho dentro do P uma tag B, né? Então P é pai de B. E se eu quiser formatar esse parágrafo, o que tiver dentro de B também vai ser formatado? O que é que vocês imaginam? Se eu digo aí que esse parágrafo vai ficar da cor azul, o trecho do parágrafo que está dentro do negrito, né, que é o exemplo de herança, que essa frase aí, exemplo de herança, ele também vai ficar em azul. O que é que vocês imaginam? Esse pedaço de trecho também fica azul se eu for lá no CSS dizer que o parágrafo vai ser azul. Vou colocar até aqui. Enquanto vocês digitam aí, eu vou até lá no código e colocar esse parágrafo para a gente entender. Vou tirar aqui essa tabela. Vou colocar aqui o meu parágrafo. Vou botar aqui conceito de herança como sendo aqui negrito. Então, vai ser em negrito. Então, se eu for aqui no meu CSS agora, vou apagar tudo isso aqui que a gente fez, tá? E fizer isso, parágrafo, opa, desculpem, parágrafo vai ter uma cor aí, opa, quase que não sai, cola azul. Então, vai ter uma cor azul. Se eu executar esse algoritmo, né, esse trecho aqui, ele vai ficar também em azul. Vamos ver o que é que vocês colocaram aí para mim. Vai também, vai, ele vai herdar aí, né, também, né, as propriedades, né, então, do parágrafo, tá? Então, como vocês colocaram, então, independente se tem um conteúdo aqui dentro, ó, o que tiver aqui dentro, ele vai herdar do pai. Então, se eu disse que parágrafo vai ser azul, então, o que está em negrito, o que está lá em destaque, também vai ser em azul. Tranquilo, Deus, sem problema nenhum. Então, vai ficar também da cor azul. Então, se a gente for lá, ó, vou atualizar aqui a página, ó, perceba que todo o meu parágrafo, né, está azul, e também o que está destacado também está em azul, tá? Mas, Gibson, eu tenho como cancelar isso aí, né? Eu tenho como tirar essa herança, modificar isso aí? Tenho, tá? Então, ó, se quisermos que o texto em negrito não herde as características do pai e fique em azul, devemos acrescentar a seguinte estrutura. Então, a gente pode ir lá, tá? Então, hierarquicamente, passando de conteúdo em conteúdo, né? Para que aquilo não se aplique a todos os negritos, tá? Porque se a gente colocasse aí a tag B e alterasse a cor, beleza, poderia que ser que funcionasse. Mas aí, onde tivesse negrito, ele ficaria daquela cor. Aqui não. Aqui eu estou dizendo que aonde tem parágrafo com um destaque em negrito, ele vai mudar a cor, né? Então, aqui estava, na verdade, o contrário, né? Colocou aí verde para azul, né? Vamos colocar aí o que está em negrito em verde, tá? Então, poderia vir aqui, ó, no meu CSS, vem aqui e digo, ó, beleza. Então, ó, P está herdando aí as características de P, né? Então, onde está aí o meu parágrafo que tiver aí um filho, né? Então, uma estrutura em negrito, eu quero que, em vez de ficar azul, fique verde. Ó, se a gente perceber agora lá, ó, ele modificou. Então, o texto em negrito ficou em verde e aí todo o resto do conteúdo ficou em azul, tá? Então,
dessa forma aí, a gente começa a compreender as características, né? A questão da passagem, né? De características de um para o outro, né? Então, a herança de informações, como aconteceu lá nas tabelas, né? Então, as TR junto com as TDs, né? Mesmo jeito que a gente fez lá, nas tabelas, também acontece em outras estruturas. Então, outras estruturas podem estar herdando informações, herdando características. Tranquilo? Então, vou colocar esse código aqui que é pequenininho, né? Para vocês estarem testando. Então, aqui é o arquivo HTML. Está lá no Notepad, né? Que eu coloquei para vocês aí. E aqui o arquivo CSS. Para quem não estava no momento, vou colocar o link de novo do Notepad, tá? Tá lá o arquivo CSS e o HTML para vocês testarem. Estão vendo que trabalhar com HTML e CSS não é difícil, e o legal, porque a gente vai fazendo e vai visualizando toda aquela modificação, né, toda aquela estrutura, né, toda aquela organização de conteúdo, né? O que eu acho legal de trabalhar com a parte de front-end é isso, né? A gente vê aquilo acontecer, né? Então, diferente lá do back-end, que a gente só vai ver depois que o projeto estiver realmente funcionando, como é que aquilo vai estar se comportando, né? A gente até vê, utilizando alguns recursos de tela, né? Algumas coisas mais simples, mas a gente não vê o projeto final realmente, como é que o cliente vai ver aquilo, né? Que é o que realmente o cliente se agrada. Talvez ele não quer nem saber o que está por trás, ele quer saber realmente do layout. Então, programação para web, no meu ponto de vista, o front-end para o cliente é mais importante do que o back-end, infelizmente, né? Sei que o back-end ele sofre muito mais, né, com a parte de lógica, entre outras coisas, mas para o cliente o front-end ele é mais importante, né? Ele tem um destaque maior. Se você apresentar para ele o back-end, ele vai ficar logo feliz e vai querer que aquilo seja logo colocado no ar, né? Na verdade, ali por trás tem todo um código, toda uma estrutura que vai estar fazendo com que o site, né, possa estar interagindo com o sistema de login, né, sistema de cadastro, um sistema de várias coisas que podem ser feitas, né, dentro do sistema. E aí o cliente não vê isso, né? Então, ó, só para a gente concluir essa aula de hoje, tá? Para complementarmos essa primeira etapa, vou mostrar aí para vocês um efeito muito utilizado por programadores que amam o CSS, tá? Existem vários efeitos que são utilizados, trabalhando também com JavaScript, né, entre outras coisas, tá? Mas aí o CSS dá para fazer muita coisa legal, né? Alguns efeitos interessantes dentro do próprio documento HTML. E aí faremos com que alguns elementos do nosso documento HTML tenham destaque de acordo com algumas ações que podem ser atribuídas, né? Uma delas é a questão do over, né? Então, a questão de eu passar o mouse em cima de um conteúdo, tá? E aí eu fiz dois exemplozinhos para a gente trabalhar hoje, mas que existem outros também que podem ser feitos, né? Outros efeitos que podem ser realizados, o efeito de clique, né? O pessoal faz muito em menus, entre outras coisas, tá? Efeito de sumir, né? Conteúdo, aparecer conteúdo, né? Não dá para fazer muita coisa, né? Então, com o CSS dá para trabalhar bastante coisa sem problema algum, tá? Então, ó, o atributo over, ele é usado quando passamos o cursor do mouse por cima de algum elemento da página HTML e com isso desejamos aí aplicar algum estilo sobre ele, tá? Eu vou fazer duas coisas, vou fazer isso no texto e vou fazer numa imagem, tá? Para vocês verem como é que funciona, tá bom? Então, ó, o over é muito utilizado em links e menus de navegação, é um dos principais aí, das principais, né, formas de utilização do over, né? Quem faz aqueles menus, né, manuais, aí quando você passa o mouse em cima, você vai ver que aquele menu que você está passando o mouse, ele troca de cor, ele muda de fonte, ele aumenta a fonte, dá um destaque, né, diferenciado, coloca em negrito, algo do tipo, tá? E em links também, né? O pessoal gosta muito de trabalhar as características do link, para não ficar aquele link simples, né? Então, aquele link batido, né? Igual, né? Que é aquele link que tá lá azul, sublinhado,
Aí, quando é clicado, ele muda para outra cor. Então, para não ficar aquele link simples, normalmente o pessoal também faz algumas alterações para aqueles links que são criados no site, né? Pode ser feito também em imagens e outros pode, né? Então, como eu vou mostrar para vocês hoje, né? Então, tem como a gente trabalhar até o over dentro de imagens, tá? Então, eu vou estar fazendo algumas alterações dentro das imagens, tá? Então, o seu funcionamento é bem simples, basta eu ir aí no CSS e fazer como no exemplo abaixo. Então, eu coloco aí um parágrafo e aí eu posso estar no CSS só dizer, ó, beleza, onde tiver um parágrafo e aí eu passar o mouse por cima daquele parágrafo, altere a cor daquele parágrafo, para que cor? Para vermelho. Só pode alterar a cor, que normalmente você só faz com cor. Não, eu posso alterar o tipo de fonte, tamanho da fonte, posso alterar o que eu quiser, tá? Não tem problema nenhum. Eu faço a cor porque é mais fácil da gente fixar e ficar mais tranquilo de mostrar, né? Destaque é mostrado de forma mais tranquila, né? Então, ó, eu tenho o meu parágrafo aqui, que a gente já criou, né, no exemplo anterior, e eu quero alterar alguma informação quando eu passar o mouse em cima dele. Então, eu posso vir aqui, tá? Coloco a classe over. Opa, over não, over, né? Tá? Então, eu coloco a classe over. Aquilo alguns chamam de subclasse ou pseudoclasse, né? Que ela não, realmente não é uma classe onde eu vou estar atribuindo valores, né, específicos, né, como a gente faz, de pegar essa classe e atribuir a um local, né? Então é uma classe que está sendo atribuída a algo, né? Então, como está aqui o meu parágrafo, então alguns chamam de pseudoclasses, tá? Eu vejo nas literaturas dessa forma. Então, eu vou dizer aqui, ó, beleza, mude a cor. Então, meu parágrafo está em azul. Então, eu vou chegar lá, vou colocar como um hexadecimal. Opa, coloquei aqui, caractere especial errado. Como hexadecimal, para a gente ver que pode usar também um hexadecimal, né? Então, vou chutar aqui uma cor: 447799. Ah, vou chutar uma cor. Não sei nem que cor vai ser essa, né? Vamos ver lá como é que vai se comportar. Tranquilo? Vou salvar e vou lá testar. Então, ó, vou colocar o mouse, ó, com um tom de verde, né, que ele mudou, né? Ficou verde não ficou, né, tão ficou parecido com o outro, né? Vamos colocar uma outra cor. Se vocês quiserem colocar aí alguma cor para eu inserir aqui, tá? Então, vou colocar mais vermelho para ver o que é que acontece. F. Vamos ver que cor vai ficar lá. Ficou rosa, né? Ficou um tom de rosa, né? Ficou mais puxado para o rosa, para quem é do Náutico, né? Quem torce aí, que é de Pernambuco e torce pelo Náutico, então ficou aí um destaque para os alvirrubros, né? Então tá aqui, ó. Então quando eu coloco o mouse, ó, ele altera de cor. Viu? Então, ó, a gente pode dar um efeito legal, né? Um site com a tabela de cores, o André colocou aí, ó, legal, André. A gente tá trabalhando com, com ele, deixa eu copiar aqui, vamos ver como é que é esse site, que eu nunca mexi nele, né? Então vamos ver aqui. Tabela de cores. Aí tem a tabela completa mesmo, né? Tem alguns sites que são interessantes que ele tem o círculo de cores, né? Tem um nomezinho, que agora fugiu o nome da cabeça. E aí tem um círculo de cores, você clica na cor que você quer e aí já aparece o código em hexadecimal, né? Aqui também é legal, que aí ele tem aqui as cores, ó. Tons de cinza, né? Tons de azul, né? Se quiser utilizar, tons de verde, tons de marrom, legal. Tá aqui por tom, né? Gostei. Massa. Então, ó, um efeito diferenciado, né? Então, ó, azul passou para um tom de meio pro rosa, né? Então ele modificou um pouquinho lá a cor. Mas Gibson, eu posso alterar outra coisa? Posso também. Font size. Vou entrar aqui, vou botar aqui 30 pixels. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Ó, salvei? Nem lembro, deixa eu ver, salvei. Vou atualizar. Então, ó.
Coloquei o mouse, viu que mudou o tamanho? Tirei o mouse, coloquei o mouse, tirei o mouse, né? Então, a gente pode alterar qualquer propriedade. Wilson usa a cor, porque a cor é fácil de enxergar, né, de visualizar, fica mais tranquilo da gente ver. Né? Mas a gente pode alterar qualquer propriedade, tá? Sem problema algum. Vamos voltar lá. Então, ó, como está aqui no exemplo, a gente também fez, né? Fez a modificação, tá? Mas será que só pode fazer isso? Não, né? Vamos fazer isso aí na imagem, né? Vamos alterar uma imagem, vamos inserir uma imagem dentro do nosso documento e alterar o tamanho da imagem? A gente pode? Pode, né? Pode alterar aí com percentual, como está aqui com o exemplo, no exemplo, tá? Então, ele aumentar em cima de um percentual que eu desejar, ou em cima de uma quantidade fixa. Vamos colocar uma quantidade fixa para ficar um pouco diferente do exemplo, tá? Então, eu vou inserir lá no meu documento HTML uma imagem. MG, SRC, e aí lá na minha pasta, se eu for mostrar a vocês aqui, ó, eu abrir aqui minha pasta, mostrar a vocês. Então, ó, tá o meu arquivo HTML, tem o meu arquivo de folha de estilo que está na pasta CSS, e eu já coloquei aqui uma imagem para poder a gente fazer alteração. Vocês podem baixar aí na internet uma imagem qualquer, tá? E aí colocar no seu documento sem problema nenhum, tá bom? A minha imagem aqui é o gscurso.jpg, tá? Então, a gente tem que colocar o nome e a extensão. Vou dar um Ctrl+C para não ter que digitar, né? Então, vem aqui, ó. Tá na pasta IMG, foi a pasta que eu criei, né? Nome do arquivo, ponto, a extensão. Eu vou fazer algumas alterações na minha imagem, tá? Antes de modificar ele. Então, vou dizer que imagem, vou dar aí uma largura e uma altura para ela, tá? Largura, vou botar aqui 200 pixels, só para a gente saber, né? A largura dela. E vou botar uma altura. Talvez eu esqueça do E, né? 200 pixels também. Danado, foi que eu apertei aqui o insert. Tá vindo aqui, ficando com insert. 200. Então, vou inserir minha imagem vai ter largura 200 pixels e altura 200 pixels, tá? Vamos ver lá se carregou a minha imagem, né? Vou abrir aqui. Tá aqui minha imagem, 200 pixels por 200 pixels. Por enquanto não faz nada, né? Vamos fazer ela aumentar quando eu passar o mouse, né? Vamos fazer ela crescer, a imagem. Então, eu posso ir lá no meu CSS e aí inserir o image. Do mesmo jeito que a gente fez, tá? Anteriormente. E aí, o que é que eu vou fazer para alterar? É a cor? Não. É o tamanho da fonte? Não. É a largura e a altura. Então, posso dizer aqui, sei lá, que aqui vai para 400 e aqui também vai para... Vamos botar um pouquinho menos para não aumentar tanto, né? 300, 300. 300 pixels, 300 pixels. Se a gente atualizar agora, ó, coloca o mouse, ele aumenta. Tira o mouse, diminui. Coloca o mouse, aumenta. Tira o mouse e ele diminui. Tranquilo? Então, dá para fazer muita coisa, muitas alterações em cima dos conteúdos, né? Dá para fazer efeitos legais, né? Em cima dos conteúdos que a gente vai inserindo dentro do nosso HTML, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou colocar isso lá para vocês copiarem. Vou passar daqui a pouco o formulário para vocês preencherem, tá? Deixa eu colocar lá para vocês testarem. CSS e o HTML. Lembrando que aqui está o caminho da minha imagem, né? E o nome da minha imagem. Vocês vão alterar aí no de vocês, tá? E vocês vai ficar diferente. Já está lá disponível no Notepad, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Tentei passar o máximo de conteúdo possível, né? De informações possíveis, né? Introdutórios aí, para vocês já terem já uma noção.
e já começarem a trabalhar com HTML e CSS, tá? Espero que vocês fiquem sempre de olho lá na sala Google, tá? Por quê? Porque lá eu vou estar colocando as atividades e materiais extras, caso eu veja algum interessante, tá? Para colocar para vocês. Debatam, coloquem conteúdos, passem lá, alimentem mesmo a sala Google, tá? Interessante lá vocês estarem fazendo essa dinâmica, tranquilo? Eu criei lá a sala Google para vocês realmente utilizarem ela, tranquilo? Não esquece de fazer as atividades, é ela que vão lá registrar e vai dizer a vocês, ó, beleza, eu estou apto a conseguir, né, receber o meu certificado, então estou apto para me certificar, tá? Então, eu preciso que vocês façam a atividade. Amanhã eu vou estar postando a segunda atividade, e aí o prazo, como eu falei para vocês, vai ser um pouco mais longo, né? Então, essa atividade, essas duas atividades, na verdade, podem ser entregues até domingo, tá? Não vai ser com 3 dias, então vocês vão ter um prazo um pouco maior, né? Até porque sexta-feira é feriado, né? Mesmo sabendo que a maioria está em casa, mas pode ser que alguém esteja aí querendo aproveitar o feriado, né? Não é para fazer isso, né? Mas quem for fazer, né? E aí, estou aberto agora às dúvidas, tranquilo? Não sai agora, deixa eu colocar o formulário lá para vocês preencherem, que aí é o registro de vocês da aula de hoje, tá? E as informações necessárias para mim estar melhorando o curso cada vez mais. Então, o link para o formulário está aí. Vou colocar o link da sala Google também, tá? O código para vocês entrarem. E aí eu espero que vocês tenham gostado, tá? Estamos aí mais um fim, né, de curso. E aí nós concluímos aí a introdução a HTML e CSS, né? Você já tem condições já de começar a criar as suas primeiras páginas, né? Estudem cada vez mais, que aí o diferencial de vocês é o estudo, tá? Então, o destaque que vocês vão dar entre si é com a questão do estudo. Então, quanto mais eu estudar, mais eu souber, né? Mais o mercado vai estar aberto para mim. E o interessante de quem trabalha com front-end, né? E trabalha com programação web, é que vocês podem trabalhar para vocês mesmos. Não pensem só em trabalhar para empresas, não. Não fiquem só esperando a vaga de emprego, não. Vocês podem começar a construir, né, o seu portfólio trabalhando aí para os seus amigos, familiares, a pessoas que conhecidas, né, divulgando na internet o que vocês estiverem desenvolvendo, tá? Então, comecem a trabalhar para vocês também. Não pensem só com a cabeça pequena de querer só trabalhar para os outros, né? Você pode estar aí ganhando muito mais, né, trabalhando para vocês mesmos, tá? E aí está recebendo aí muito mais, né, conseguindo aí, fazendo um pé de meia aí, muito maior do que a questão de trabalhando para os outros, né? Então, o salário aí seu pode aumentar, tranquilo? Dúvida, pessoal? Sem estresse, sem problema. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês, tá? Semana que vem tem aí o curso de JavaScript. Fiquem de olho aí, tá? Das informações. De nada, pessoal. Boa noite, bom final de semana. Obrigado, Matheus. Divulguem, tá? Façam sempre a divulgação, passem as informações, os vídeos. Interessante aí para mim é isso, tá? Preciso disso aí também, essa ajuda de vocês, né? Esse retorno de vocês. Do mesmo jeito que eu estou dando para vocês essas aulas gratuitamente, eu queria também o retorno de vocês para estar divulgando para mim, tá bom? É bom estar sempre divulgando o trabalho, né? Um bom trabalho é bom sempre estar sendo transmitido. Fiquem com Deus, tá? E boa semana para vocês.